Olá, tudo bem? Sou André Éder, professor de Geografia. Quando falamos em água, sempre pensamos naquela utilizada para beber, tomar banho ou preparar nossos alimentos. Entretanto, existem vários tipos de água no planeta, cada uma com uma peculiaridade. De acordo com a salinidade, podemos dividir a água em doce, salobra e salgada. A água doce apresenta pouca quantidade de sal, cloreto de sódio. Sendo assim, apesar do termo, devemos deixar claro que ela não apresenta açúcar. Essa é a água mais utilizada pelo homem e encontra-se disponível em rios, lagos e reservas subterrâneas. Estima-se que ela represente apenas 2,5% do total de água do planeta. A água salgada é aquela rica em sais dissolvidos, principalmente o cloreto de sódio. Esse tipo de água é encontrado nos mares e oceanos e compõe cerca de 97% de toda a água existente no planeta Terra. Temos também a água salobra, que apresenta características intermediárias, ou seja, possui mais sais que a água doce e menos sais que a água salgada. Ela é comum em áreas onde o rio encontra o mar, como o mangue, por exemplo. Além dessas, podemos citar outros tipos bastante conhecidos de água, tais como água potável, água mineral, água destilada e água deionizada. A água potável pode ser definida como uma água doce própria para o consumo, sendo caracterizada por não possuir cor, odor, micro-organismos patogênicos e apresentar alguns importantes minerais naturais. A água mineral, por sua vez, pode ser definida como aquela que possui características físico-químicas, que promove benefícios aos seres humanos. Essas águas são mais enriquecidas em sais minerais quando comparadas às outras, e são classificadas de acordo com sua composição química, fonte e propriedades medicinais. Geralmente, esse tipo de água é potável. Temos um exemplo, desse tipo de água no sul de Minas, em Caxambu, São Lourenço, onde existem os parques, e até ali é chamado de Circuito das Águas, se eu não me engano. A água destilada é aquela água produzida em laboratório, com o uso de um destilador. A principal função desse aparelho é retirar os sais da água, deixando-a pura, sem nenhuma substância dissolvida. Sua utilização é frequente em laboratórios, na fabricação de medicamentos e em baterias de carros. Além disso, alguns pesquisadores defendem também a sua ingestão. A água deionizada é aquela submetida a processos para a remoção de íons e é usada em laboratórios de pesquisa, na indústria farmacêutica, eletrônica, alimentícia, entre outras. Vale destacar que, apesar de não apresentar substâncias iônicas, esse tipo de água possui substâncias moleculares. Existem as originadas de atos impensados, falta de planejamento, egoísmo e muitos outros fatores. A água contaminada e a água poluída. Dois tipos que surgiram em decorrência da falta de conscientização sobre a preservação desse importante recurso natural. A água poluída é aquela que apresenta modificações em suas características físicas e químicas, que alteram, por exemplo, sua cor, odor e sabor. Já a água contaminada é aquela que possui substâncias e organismos capazes de transmitir doenças. Essas águas não devem ser consumidas, pois podem colocar em risco a saúde humana. Agora, uma curiosidade: ir à praia, tomar um banho de mar é algo maravilhoso, não é mesmo? O ruim é quando, sem querer, acabamos sentindo o gosto da água, que tem um forte gosto de sal. Você sabe por que a água do mar é salgada? Apesar de ser uma pergunta aparentemente complexa, o seu entendimento passa pela compreensão de dois processos muito simples: o ciclo da água e o desgaste das rochas.
Ao contrário do que se pensa, o sal não surge do mar. Ele encontra-se nas rochas. Já ouviram falar na expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então tem muito a ver com isso aí. Quando o mar desgasta as rochas litorâneas, elas vão se fragmentando e se dividindo em pequenas partículas, incluindo os sais minerais que se encontram nelas. Mas os maiores responsáveis pela salinidade da água do mar, são os rios. Apesar de a água deles não ser salgada, eles são os que mais desgastam as rochas e retiram delas os seus sais minerais, depositando tudo nos oceanos. A maioria dos rios que existem no planeta desaguam em algum mar. Com o calor, a água dos oceanos vai lentamente evaporando, ao passo que o sal não evapora e permanece lá. Milhões de toneladas de sal dos diversos tipos são depositados no mar pelos rios. E o sal de cozinha, mais conhecido como cloreto de sódio, é o que se encontra em maior quantidade, existindo alguns outros tipos, diversos tipos, como o cloreto de sódio e o cloreto de magnésio. No entanto, ter sal na água não é um privilégio dos mares e oceanos. Os lagos também podem ser salgados. Aliás, uma das águas mais salgadas do mundo é justamente de um lago, que no entanto recebe o nome de mar, o Mar Morto, que é abastecido pelo Rio Jordão. Ele é tão salgado que nenhum ser vivo pode viver nele, exceto um tipo específico de bactéria. Além disso, a imensa quantidade de sal faz com que suas águas fiquem muito densas, permitindo que qualquer pessoa fique boiando nelas sem dificuldade. Sua água, além do sal, possui um grande número de outras substâncias que podem fazer mal à saúde. Portanto, não é uma boa ideia ingeri-la. Mas isto não é tudo. É preciso entender algumas questões referentes ao ciclo hidrológico. A maior parte da água que evapora para a atmosfera é dos oceanos, responsáveis por cerca de 83% de todo o vapor emitido. No entanto, deste total, apenas 76% transforma-se em chuvas para os próprios oceanos. O restante atinge as áreas continentais, de forma que as bacias hidrográficas direcionam essa água para o leito dos rios. Portanto, nos rios, chove mais do que evapora. Já nos oceanos, acontece o oposto. Por isso, quando os rios desaguam novamente nos mares, eles carregam consigo mais íons e sais minerais, provenientes das rochas por eles desgastadas, gerando um acúmulo de sal novamente. Um detalhe importante, que eu vou detalhar agora, quando a água do mar, do oceano, evapora e se transforma em nuvens, os sais ficam no oceano. Por isso, a chuva não é salgada. Porque se os sais evaporassem, provavelmente a chuva cairia salgada. O sal, os sais minerais ali presentes, como estão de uma forma mais sólida, um estado mais pesado, evapora apenas a parte mais leve, a parte líquida, e aqueles sais ficam todos retidos ali. Forte abraço, acredite sempre em você, que Deus te abençoe. Até mais.